Olá! No ar o meu, o seu, o nosso programa de toda terça-feira, O Mundo em Ebulição. E como sempre trazemos um tema interessante, né? Hoje é discipulado. Faz sentido? Né? Esse negócio de discipulado faz sentido? O discípulo é parte da missão da igreja. Jesus formou discípulos e nos deu a todos a ordem de formar mais discípulos pelo mundo todo. Será que é dessa forma mesmo que as igrejas trabalham? As igrejas têm sido obedientes com relação a esta ordenança do Senhor? É isso que a gente vai bater um papo aqui sobre discipulado. E o nosso convidado, ele é muito especial, ele é bacharel em teologia, ele fez liderança avançada pelo Instituto Regai, ele é pós-graduado em docência do ensino superior, ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Sete Pontes. Ele é casado, porque ele é um garoto bonito, então já faço questão de chamar a atenção para esse fato. Ele é casado e muito bem casado com a minha querida Graciane Ferreira Machado Xavier. E ele é pai de duas lindas filhas, a Bruna Machado Xavier, Cordeiro da Graça, e Amanda Machado Xavier, a menina com o sorriso mais lindo do mundo. Como essa menina tem um sorriso bonito. E ele é um ser humano agradabilíssimo, é um conciliador, tem um humor fantástico. Ele é o meu amigo pastor Bruno Xavier. Boa noite, pastor. Como é que está? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Boa noite, meu amigo, meu amado, grande amigo pastor Décio. Que privilégio poder estar aqui no seu canal, compartilhando um pouquinho nessa noite aí, né, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? É É isso uma aí. honra poder estar nesse canal aqui, né, para compartilhar. A honra é nossa, Bruninho, tê-lo aqui. Nós aqui no canal não tem muita gente, né? Tem canais aí que tem milhões de pessoas, né? Mas nós aqui agregamos valor às pessoas. Nós trazemos temas que agregam valor e pessoas que agregam valor. E é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Mas vamos lá, Bruninho, vamos lá pelo seguinte. Aqui é o seguinte, aqui é pergunta, cara, aqui é pergunta, porque quem vem aqui, as pessoas querem conhecer também. Tá? Embora você seja uma referência nacional no meio congregacional, mas não são só os congregacionais que estão conosco aqui. Tem gente que nem evangélica mas os prestigia aqui. Né? E tem muita gente que assiste o programa, não assiste na hora, mas depois fica no canal, fica gravado, a pessoa vai lá e assiste. Né? Então, tem muita gente aí que vai nos assistir. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, Bruninho: quem é Bruno Xavier? Muito bem, amado. Bruno de Almeida Xavier é um discípulo de Cristo, né? Alguém que foi alcançado pela graça de Deus na adolescência, né? A minha criação não se deu no Evangelho, né? E eu conheci o Evangelho de Cristo aos 17 anos. É igual a E a, minha. e a partir daí a minha vida realmente foi e continua sendo transformada, né, por essa graça salvadora. Né? Então eu me considero, acima de tudo, um discípulo de Cristo, resgatado, né, um pecador alcançado pela graça bendita do Senhor. Eu sou de Paracambi, aqui no interior do Rio. Quando eu era criança, dizia que ali era a Baixada Fluminense. Agora parece que ficou mais sofisticado, agora é Sul Fluminense. Né? Ao pé da serra ali de Mendes, Vassouras, aquela região boa. E fui criado ali e não conhecia Cristo, não conhecia o Evangelho. Na minha família, ninguém era cristão. Na verdade, eu tinha uma tia, né? Uma tia que era da igreja congregacional lá em Paracambi, a única cristã da família, tia Luci, querida tia Luci, que já está na glória, e ela fez toda a diferença lá na nossa família, né, lá em casa, porque houve um momento de crise, né,
quando meu irmão mais novo, eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho, né? Tenho uma irmã, a Vívia, e o Vander, meu irmão mais novo, ele ficou doente, né? Adoeceu, teve um problema muito sério de saúde, ele quase veio a óbito. E naquele momento a minha tia procurou a minha mãe e perguntou se a igreja poderia orar por ela. A minha mãe, no momento de desespero, aquele convite, aquela palavra veio na hora certa, né? E a igreja, então, começou a orar pelo meu irmão tinha um problema renal muito grande, punha sangue pelo nariz, estava inchando já, e a coisa estava bem evoluída, e o Senhor fez a obra e curou o meu irmão. Né? Graças a Deus, ele é vivo até hoje. E aí a minha tia, naquela sabedoria dela, ela perguntou à minha mãe, olha, já que Deus ouviu a oração, você não gostaria de fazer um culto de gratidão aí na casa, né, na casa de vocês? E foi aí que o evangelho entrou lá em casa. A igreja de Paraty fazia um culto nos lares, né, às quintas-feiras, e aí o pessoal foi chegando e para minha surpresa, alguns jovens que foram criados comigo estavam na igreja. Estava havendo um despertamento espiritual na cidade, eu não tinha tomado conhecimento disso, e foi nesse momento, né, em abril de 89, eu até brinco, né, dia 1º de abril de 89, quando eu conheci a verdade do Evangelho, e de lá para cá a minha vida tem sido muito, muito abençoada e guiada, né, por esse Deus. Então, a sua conversão aconteceu lá na sua casa, no culto, ou você passou a frequentar e tal? Como é que foi? O que acontece? Naquele dia, houve um culto, né? Da família, não era um culto só para os jovens, as famílias da igreja estavam ali, né? Não era um grupo muito grande. E aí, um irmão, um jovem, que a gente era amigo já de muitos anos, ele também tinha se convertido recentemente, ele me convidou para um culto sábado. Sábado a igreja fazia um culto dos jovens, o ECO, né? Era um encontro para cantar, compartilhar e orar. Mas na quinta-feira mesmo, quando acabou o culto, eu fui para o centro da cidade com ele e ele pregou o evangelho para mim. Na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi o evangelho de Jesus de uma forma clara, de uma forma sequencial, né? Ele começou do Gênesis, foi até o Apocalipse. Olha. Eu confesso, pastor Décio, que naquela noite já alguma coisa começou a acontecer de diferente dentro de mim. É aquilo que a Bíblia fala, que a palavra de Deus vai trabalhando, né? Aquela semente, né, que foi semeada, e o Espírito de Deus começou a trabalhar. Eu na sexta-feira, na época eu fazia estágio, eu fazia Senai, né? Fazia Senai pela Light, a Light tinha aquele programa do Jovem Aprendiz, e eu fazia Senai em Nova Iguaçu, né? Fazia um estágio. Eu fui trabalhar na sexta-feira já diferente. Alguma coisa acontecendo na minha mente, no meu coração, aquelas palavras voltando, né? E aí no sábado tinha o culto jovem. Interessante que a minha mãe e meus pais moram numa rua principal lá da cidade, uma rua muito comprida, né? E esse irmão estava indo lá para casa, esse jovem, né? E no meio do caminho, um outro jovem, que era amigo meu, que trabalhava comigo, chegou primeiro lá em casa me chamando para ir para o outro lado, né? Me chamando para ir para um baile, né? Uma cidade vizinha. Mas graças a Deus eu não perdi o foco ali, né? Depois esse irmão, o Pedro, né, que me evangelizou, ele falou, olha, eu fiquei orando por você ali, porque eu vi que um carro chegou primeiro, e eu entendo que ali era a cartada final ali do nosso adversário, querendo me tirar da jogada, né? Mas graças a Deus o Senhor me deu essa graça, e ali eu fui para um culto jovem, e o Espírito Santo me pegou ali de uma maneira sobrenatural, né? Eu vi assim uma alegria muito grande naquele meio, né, dos jovens, cantando, louvando. Eles tinham vindo de um retiro, era abril, né, eles tinham vindo de um retiro, as pessoas compartilhando com muita alegria. E aí eu ouvi a palavra de Deus, que foi pregada por um amigo nosso, que é o Oswaldo, né? Oswaldo, que foi secretário da junta, na época ele era seminarista ainda. O Oswaldo Gaguinho? Oswaldo. Oswaldo Gaguinho? Você chamava ele de Mudinho, né? Eu chamava de Mudinho, mas é o Gaguinho. Gente muito fina, meu amigo, né? Gosto muito dele. E aí eu me lembro do texto, ele falou sobre Elias e os profetas de Baal, né? A diferença do Deus verdadeiro, né? E quando eu vi, já estava lá na frente, quebrantado, chorando, né? E aí começou a minha jornada, a minha caminhada no Evangelho.
né? Naquele dia ali, foi um sábado à noite, foi algo assim que inesquecível, né? Eu me lembro do local, me lembro de tudo que aconteceu, foi Que divisor de bacana, águas. que legal. Agora, Bruno, tudo bem, você se converteu, né? Você descobriu um novo viver, mas como é que você acabou, rapaz, sendo pastor? Você tinha várias alternativas, né? Você jovem, Uhum. estudando, trabalhando, e de repente você passa a ser um pastor. Por que pastor? Isso aí também é aquela questão da graça e da soberania de Deus, né? Eu tinha um caminho traçado, né? Eu tinha feito o curso ali no Senai de eletricista, estava concluindo o curso de eletrotécnica, né? Eu fiz o curso de eletrotécnica lá na Escola Técnica, lá em Santíssimo, Hum, ERJ, na época, era uma escola assim, muito procurada. E o meu próximo passo seria engenharia elétrica, esse caminho que eu queria para mim, né? Mas eu me converti já no final, né? Eu já tinha terminado segundo grau. hoje nós chamamos de ensino médio, na época era o segundo grau, tinha acabado de terminar e havia aquela perspectiva ali, vai entrar na faculdade. Eu estava trabalhando, né? Mas a partir daquele momento, pastor Décio, logo no início da minha jornada ali, eu me senti muito impulsionado a ler muito a Bíblia, né? Eu tinha uma fome da escritura, lia muito a palavra e comecei a pregar. Foi um dom que Deus me deu, assim, que naturalmente foi se desenvolvendo, né? Eu comecei a pregar no hospital, nós tínhamos um trabalho no hospital. Eu comecei a pregar no meio dos jovens. Eu preguei num culto de domingo à noite, né? Sendo jovem, até mesmo um novo convertido, né? Então esse dom foi despertado em mim, né? E esse desejo, né, de cuidar de pessoas, de levar o evangelho. Meu pastor, o pastor Myron, né? Myron Pinto da Costa, O filho ele dele estudou comigo. Mairinho, né? O É, pastor Mário me chamou logo no começo, ele viu ali algo que Deus estava fazendo na minha vida, me trouxe para trabalhar com os juniores, para dar aula para os juniores, daí me ajudou muito, que eu tinha que me preparar muito, ler, né? Porque eu estava começando ainda a minha caminhada, e logo assim veio aquele desejo, né, de me preparar melhor para o ministério. Houve uma convicção muito, muito rápida, assim, daquilo que Deus queria para mim, né, de ser realmente um pastor de ovelhas, de cuidar de vidas, né? E levar a palavra de Deus, ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo também, né? E aí eu fui para a Pedra de Guaratiba. certo. E como é que Graciane entrou na sua vida? A Graciane também é outro mistério da graça de Deus. Nós crescemos na mesma cidade, a Graciane é de Paracambi também, Ah, ela é de Paragambi? e a gente praticamente não se via, né? Parece que a gente estava oculto um ao outro, né? E aí me converti e nós tínhamos uma amiga em comum, né, que fez essa ponte, né? Ela na cabeça dela falou assim: "Eu acho que vai dar um bom casal aí, né?" E a Graciela era da Igreja de Nova Vida, lá em Paracambi, eu da Igreja Convencional, e acabou que essa amiga fez esse contato, falou assim: "Olha, Graciela, tem um rapaz aí agora que você vai gostar dele, ele se converteu, ele está chato agora, está crente." E aí a Graciela falou assim: "Não, não fala com ele não", tal. Mas acabou que a coisa aconteceu, a gente no primeiro momento não deu certo lá o encontro, né? Ela ia lá na igreja, até foi lá na igreja, mas a gente não conversou. Depois nós tivemos a oportunidade de conversarmos e aí começamos a orar, né? Eu já tinha ali 6 meses, quase 7 meses na igreja, e ela também no início da caminhada dela. E aí nós começamos a namorar e nos casamos, né? Eu, Você casou, estava no seminário, não? eu terminei o seminário e me casei, né? Nós namoramos 5 anos, mas dos 5, 4 eu estava estudando na Pedra. Certo. E aí nos casamos no mesmo ano que eu me formei, em 94, e começamos a nossa caminhada ministerial aqui em Caraí, na igreja de Caraí. Eu fui auxiliado do meu Roy amigo Dumfries. Roy Dumfries, né? É. Missionário, um querido irmão, né? Que me ajudou muito no início da minha caminhada do Que ministério. bom, Bruno. Eu lembro bem disso. Agora, Bruninho, vamos entrar então no nosso tema aqui, né? Qual a sua definição de discipulado? Como é que você enxerga o discipulado, já que você
que é um discípulo do Senhor, você foi conquistado através de um trabalho que hoje é raro. Você foi conquistado via evangelismo pessoal, que, como eu também, eu fui evangelizado por duas primas, né? E você foi evangelizado pelo Pedro, né? Pedro América. Esse é um amigo Pedro meu, Américo. padrinho de casamento, um amigo que realmente foi usado por Deus. Né? Então, o que é o discipulado na sua visão? Pastor Décio, eu defino discipulado há pelo menos dois sentidos principais que eu percebo. Né? O primeiro, discipulado é o ato de seguir a Cristo, né? Nos tornarmos discípulos de Cristo, isso, obviamente, pela obra da conversão. Né? A conversão, a regeneração, né? É uma obra do Espírito. Deus usa a sua palavra, Deus usa pessoas, né, que o conhecem para transmitir essa mensagem. Né? Então, o discipulado é o ato de seguir a Cristo e também, por outro lado, o discipulado é o ato de ajudar alguém a seguir a Cristo. Né? Quando você já é um discípulo, você ajuda alguém, né, testemunhando, vivendo o evangelho, né, e transmitindo a mensagem. E discipulado tem a ver com vida, acompanhamento de vida, né, investimento da vida. E é muito curioso, pastor, que eu fui muito marcado por isso. Né? O irmão falou muito bem em relação à sua e à minha conversão, fruto de evangelismo pessoal, mas também de um acompanhamento. Né? Eu, embora tenha me convertido com 17 anos, mas eu gostava do carnaval, eu tinha um envolvimento muito grande na minha cidade ali, né? Ia para o clube lá e puxava samba lá, o clube lotado de gente. Então você chamava no pé, rapaz? Chamava no pé, fazia música, fazia marchinha de carnaval, samba, né? E aí, quando eu me converti, pastor, foi um ataque, assim, veemente, né? Porque eu era praticamente um dos líderes do carnaval na minha cidade. Né? A gente tinha blocos, né? Aqueles blocos com camisa, boné, a gente tinha blocos, fazia música e tal. Então, assim que eu me converti, eu fui muito um alvo, assim, né? Pô, algumas pessoas dizendo, isso aí não dura um carnaval, no próximo ele está aqui com a gente. Aí o que Deus fez na sua sabedoria? Colocou 2 irmãos que me acompanharam, pastor, assim, quase que diariamente, né? Eu me lembro que eu me converti no sábado à noite, eu gostava do futebol, eu jogava num clube lá de manhã, no domingo de manhã, então eu não sou exemplo nesse caso, a primeira escola dominical eu faltei. Eu só fui para a igreja à noite, porque eu ainda jogava no time, mas eu fui lá, e eu me senti mal, sabe? A coisa não estava fluindo aquele dia e tal. Tanto é que depois eu saí, né? Eu já comuniquei, na outra semana eu já não estava mais lá. Aí quando termina o jogo, a gente vai lá para o vestiário, se trocar e tal, para sair. Tinha um irmão já me esperando ali. Né? Ele já se aproximou, já sabendo que a coisa era complicada. Ele me conhecia, né? E aí, hoje ele é pastor também. Né? E ele falou assim: olha, vai em casa, almoça, à tarde vai lá para casa. Né? E eu cheguei lá, estava ele mais um, e esses 2 irmãos, o William e Marcos Leite, são 2 pessoas que eu louvo a Deus, porque eles me acompanharam mesmo, pastor. Eu cheguei ali depois do almoço, eles já me entregaram livro, na época era fita, né? Fita com letra do Logos, eu não conhecia nada, né? Ó, você vai ouvir isso aqui, você vai se alimentar disso aqui, e todo dia, quando não tiver culto na igreja, vem aqui para casa, a gente vai orar com você. Então, foi assim um tratamento de choque, foi um acompanhamento, e eu precisava disso, né? Porque realmente, aí domingo à noite eu fui para a igreja, e quando eu saí da igreja, eu ganhei uma Bíblia da igreja. Você imagina, no sábado anterior eu estava num baile qualquer lá, que eu não me lembro. No domingo seguinte, eu estou com a Bíblia na mão, né? No centro da cidade, tomado de jovem, né? Então, esses 2 aí, eles me discipularam. Né? Foram discipuladores mesmo, é isso aí. Discipuladores, assim, de me acompanharem diariamente. Eu chegava do estágio, ia em casa, jantava, ia para a casa deles, eles oravam comigo. Aí teve um dia que eles falaram assim: ó, por enquanto só nós 2 estamos orando, mas hoje você vai orar também. Foi a primeira vez que eu orei, houve aquele silêncio, assim, depois eu comecei a orar, e a gente lia a Bíblia, a gente compartilhava as coisas. Então, assim, para mim, esse é o trabalho que Jesus deixou para a gente, né? Para a igreja, né? De acompanhar, de ensinar, né? Transmitir aquilo que nós recebemos, né? Ensinando tudo aquilo que eu vos ordenei. Então,
é vida na vida, né? Essa é uma expressão muito utilizada hoje quando se fala de discipulado. É vida na vida, é acompanhamento, né? Proximidade. Né? Não dá para você ficar, por exemplo, uma pessoa toma uma decisão por Cristo, você ficar aguardando, né? Que ela volte na outra semana ou daqui a 15 dias. É um intervalo muito longo, de muita tentação, de muitas batalhas, né? Então, nós precisamos cuidar das pessoas, né? Perfeito. Agora, Bruno, me diga uma coisa. Qual a importância do discipulado, você como pastor, qual a importância desse discipulado para a igreja, e depois você me fala qual a importância do discipulado para a sociedade. São duas coisas distintas. Né? Para a igreja, a gente até sabe que é importante, né? Mas qual a importância real do discipulado para a igreja? Pastor, primeiro a gente precisa pontuar aqui que o discipulado ele está em toda a Bíblia, né? Em toda a Escritura nós encontramos, né? E em todo momento da história que o povo de Deus entendeu essa importância, a obra de Deus sempre avançou. A gente lembra, por exemplo, Moisés e Josué, né? Lá atrás, lá no início, a Bíblia fala que Moisés estava ali na tenda, né, falando com Deus, e Josué ficava ali observando, né, aquele movimento, a prioridade que Moisés dava a Deus, né? E ele aprendeu isso. E a sucessão deles, a sucessão de Josué a Moisés, ela foi natural, né? Deus fala com ele lá, se a gente olhar lá para Josué capítulo 1, né? Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e você que vai fazer esse povo atravessar. Mas ele já tinha toda uma caminhada com Moisés, né? Então, o discipulado não é só ensinar os primeiros passos da fé, mas é transmitir a vida, né? O conhecimento. Toda vez que um discípulo mais maduro, né, transmite a palavra, transmite um conhecimento que ele recebeu da palavra de Deus, do Evangelho, ele está discipulando, né? E quando não houve discipulado, houve problemas, né? Essa geração depois de Josué, diz a Bíblia lá em Juízes capítulo 2, que não conhecia o Senhor, foi um desastre, né? O livro de Juízes é um livro terrível, de inconstância, né? É o livro que Deus fica... Deus não abandona, porque Deus é um Deus de misericórdia, mas ele envia um juiz, um libertador, aí o povo tem um alívio, né? E acha que está tudo resolvido e volta à idolatria, e vem de novo juízo de Deus. Né? Aí temos Elias e Eliseu, né? Temos o exemplo máximo que é Jesus e os apóstolos. Né? Então, se o evangelho chegou até nós, é porque o método de Jesus é perfeito. Né? Nós somos fruto desse discipulado, né? De que o evangelho é como se fosse uma corrida de bastão, uma geração passando para outra, né? Transmitindo a fé. É interessante que quando a gente chega no livro de Atos, a última vez que a palavra discípulo aparece está lá em Atos 21:16. Né? Alguns discípulos estavam com Paulo. E aí a gente pensa assim, então será que depois, né, que essa primeira geração passou, né, eles reinventaram a roda, eles fizeram outra coisa? Não, continua, com outro nome, né, ensinando, transmitindo, né, ouvindo e propagando, mas o princípio continua. Né? Você vê que Paulo ele discipula Timóteo, Tito, né? E aí ele fala para Timóteo, olha, Timóteo, o que você recebeu de mim, você transmite a homens fiéis e que transmitam a outros. Quer dizer, essa engrenagem aí, ela não pode, a igreja não pode abrir mão disso. Então, ela é essencial para a igreja, porque é o método de Jesus, é a ordenança de Jesus, é a prioridade. Né? Uma igreja, quando ela abre mão disso, ela certamente vai colocar no lugar alguma coisa que não vai substituir. Ela se torna uma igreja de programa, ela se torna uma igreja refém de uma série de coisas, mas que, na verdade, não podem substituir aquilo que é essencial. O discipulado é essencial. Né? Você ensinar, você transmitir. E o mundo, ele vai se beneficiar, né? Quando a igreja ela é fiel na sua missão, o mundo é o campo de trabalho da igreja, né? Jesus falou assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a igreja,
é uma comunidade dos discípulos que foi enviada, é uma comunidade enviada ao mundo, né? Então, nós não podemos desconectar essas coisas, né? A igreja e o mundo. Então, um povo discipulado, um povo preparado, e aí entra também, pastor Décio, o ministério pastoral, o ministério da palavra, né? Paulo diz lá em Efésios 4 que Deus levanta, né, pastores, evangelistas, mestres, para prepararem a igreja para a obra do ministério. O ministério é a obra de toda a igreja. É porque nós fomos espalhados estrategicamente no mundo, né? Então, a comunidade se reúne no domingo, recebe a instrução, né? É fortalecida na fé, na palavra, mas a missão se dá no dia a dia, na segunda, na terça, né? Então, há discípulos de Jesus no comércio, há discípulos de Jesus na indústria, há discípulos de Jesus na escola, na faculdade, no hospital, na farmácia, né? Na construção civil. Então, esse pessoal, nós, né, precisamos estar equipados, né? Preparados na palavra, fundamentados na fé, para podermos transmitir. Porque esse é o caminho que Deus estabeleceu, né? Paulo diz que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, né? Então, nós, como discípulos, temos que viver o evangelho, mas temos que proclamar também a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Perfeito. Às vezes eu fico pensando, Bruno, porque hoje existem vários métodos, né? Eu vejo aí vários livros, eu tenho alguns aqui, eu vejo métodos de evangelização e tal, mas o melhor método que tem é o testemunho pessoal, né? É o viver do cristão. Se o cristão fizer o que diz o manual de vida plena, que é a Bíblia, não tem como não dar certo, porque o manual é de Deus. Deus nos deixou o manual para nos apetrechar de maneira que tivéssemos condições de realizar a obra. E concordo plenamente com você. Quais as atitudes que você entende que fazem a diferença no discipulado? Pastor, assim, em primeiro lugar, a disposição, né, do discipulador, nesse caso, de investir, né? Investir a longo prazo, né? Mas aí você não acha que isso é um obstáculo hoje, em função do tipo de vida que nós vivemos nessa sociedade, onde as pessoas correm e tem. Hoje, raramente se tem um trabalho só, e aí o cara sempre vai dizer que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Você não acha que isso hoje está. A Bíblia diz, né? O sábio, né? Salomão diz assim: que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a gente aprende o seguinte: se há propósito, a gente encontra tempo, né? A gente vê, às vezes, pessoas dizem assim: olha, não tem tempo para isso, né? O jovem, né? Eu não tenho tempo. Aí ele começa a namorar e ele consegue um tempo, né? As pessoas não têm tempo. Aí tem um concurso, eles separam o tempo. Então, assim, é uma questão de prioridade. A grande comissão é uma questão de prioridade. Agora, pastor, às vezes também nós achamos que o discipulado ele está vinculado ao trabalho da igreja em si, na sua esfera eclesiástica, ali nas suas atividades. Então, nós precisamos ter uma visão mais ampla, né, do evangelho, né, do discipulado, que está conectado com toda a nossa vida. Então, por exemplo, o sujeito tem lá no seu trabalho um tempo de almoço. Ele pode investir, né? Tem um livro da editora Fiel, Discipulando através da Bíblia. Ali tem algumas orientações, né? Por exemplo, eles orientam, você está evangelizando alguém, você utiliza ali 8 encontros baseados no Evangelho de Marcos. Encontros simples, perguntas simples, né? Então, separar um tempo na hora com um amigo ali, um companheiro de trabalho, na hora do almoço, olha, você está disposto a estudar um pouquinho da Bíblia comigo? A gente tem uma hora de almoço, vamos gastar uns 15 minutinhos orando, lê um versículo da Bíblia, lança uma semente, né? Então, a gente às vezes fica pensando num tempo muito grande, né? Mas no tempo que nós temos, às vezes nós administramos mal, né? E aí tem a questão de prioridade, né? Não tem, eu me lembro desse caso meu próprio, que aqueles irmãos eles tinham que fazer, mas eles encontraram um horário na semana, entenderam que era prioridade, e o resultado é que, pela graça de Deus, né, eles foram instrumentos para
para que eu pudesse continuar caminhando, né? Então, na verdade, o contratempo é não ter tempo, né? Dizer exatamente. Que não ter tempo é que é o contratempo. Então, há tempo para todo propósito. Se há propósito, a gente vai encontrar um tempo. É no fim de semana, é num horário que seja bom para aquela pessoa. Né? Eu estava lendo esses dias uma reportagem, um instituto americano, né? Os americanos têm muito essa questão de pesquisa, institutos cristãos, e eles fizeram uma pesquisa sobre se algum amigo de faculdade ou de escola houvesse uma proposta para ele estudar a Bíblia com um cristão, se eles aceitariam, mais de 80% disse que sim, né? Porque já são amigos, que já têm um relacionamento, talvez não iriam à igreja fazer um estudo bíblico, aprender uma série de estudos, mas eles estão abertos. Então, se a gente fizer essa enquete aqui também, no dia a dia, né, no ambiente de trabalho, as pessoas querem. Né? Agora, a questão é nós, como discípulos de Cristo, sermos intencionais, a ponto de dizer, olha, vamos separar um tempo na semana, um dia ou dois na semana, para a gente ler a Bíblia, vamos compartilhar Mas, Bruno, você tocou no ponto, para mim, que é nevrálgico. Porque, olha só, por exemplo, você é uma pessoa simpática. As pessoas gostam de você. E não gostam de você porque você é pastor. Gostam de você porque você é você. Comigo é a mesma coisa. Né? Aonde eu vou, as pessoas gostam de estar comigo e tal. Então, eu entendo o seguinte, que quando você prioriza realmente a obra de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Por exemplo, eu trabalhei na Nestlé 20 anos. Trabalhei na área comercial e no final da tarde de sexta-feira, nós íamos para o bar. Então, a galera toda de vendas ia para o bar e eu também ia, eu fazia parte do grupo. Né? E aí eles pediam o chopp e eu pedia o meu. Bota o chopp evangélico. Aí o cara já me conhecia, botava um Guaraná, botava naquele copo mesmo de chopp, mas botava o Guaraná, porque o Guaraná é a mesma cor do chopp e faz também aquela parte branca. Né? E aí eu tomava o meu Guaraná, mas ficava ali com eles, conversava com eles. E quantas vezes eu tive que responder a perguntas bíblicas que eles faziam? Isto é, eu pregava o evangelho ali dentro do bar. Exatamente. Né? E hoje muitos daqueles colegas, né, que hoje estão velhos, iguais a mim, né, são evangélicos. Uhum. Então, Deus vai usando a gente. Então, com certeza. A nossa relação é que precisa ser mais apurada. Nós temos que entender que nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Mas estamos nesse mundo para temperar esse mundo. Então, nós temos que nos relacionar com o não crente. Com certeza. Entendeu? Você foi muito feliz no que você falou. À medida que o tempo passa, né, na nossa vida cristã, a tendência é você ter menos relacionamentos com pessoas não cristãs. Né? Mas aí a pessoa precisa enxergar isso, essa integralidade. Né? Mas eu sou um discípulo de Cristo no meu trabalho, na faculdade, na escola. Então, porque a gente sempre pensa assim, não, eu vou trazer a pessoa para a igreja, mas você já é a igreja de Cristo que foi enviado, você é um discípulo. Né? Ô, Bruno, eu percebi isso mais claramente quando eu fui para a universidade. Porque eu fui para a universidade e depois eu deixei a igreja do Barradas e fiquei preocupado, né? Puxa, tantos anos dirigindo a igreja, conduzindo a igreja, sermão e tal, e agora eu não tenho mais esse espaço. Cara, a universidade é um campo extraordinário. E eu nunca falei para os alunos que eu era pastor, nunca. Nunca peguei a Bíblia e abri a Bíblia lá, nunca fiz nada disso. Mas, naturalmente, depois da primeira aula, vários já me procuravam. Vem cá, pai, o professor, o senhor é crente? Uhum. Entendeu? E eu costumo dizer o seguinte: se você precisa dizer que é crente, alguma coisa está errada, cara. É verdade. Mas aí eu vi por intermédio dessa experiência, o quanto o campo é enorme, é enorme. Eu passei a ter uma igreja maior do que a igreja que eu pastoreei, cara.
É isso E aí. que perdura até hoje. As amizades, você também tem essa facilidade, né, da É, articulação, de não ser aquela pessoa, né, que coloca aqueles estereótipos do crente, né? é verdade, é Muita verdade. gente hoje tem uma certa dificuldade de se aproximar por causa daqueles estereótipos que foram criados, uso e costume, vestimenta, né? É Coisas verdade, que é são verdade. secundárias, né? E a gente perceber, a gente olha para o ministério de Jesus e Jesus transitava ali da beira da praia para a sinagoga, da sinagoga para a cerimônia de casamento, É isso né? aí. Jesus jantava na casa de gente da pá virada, entendeu? Então, o evangelho é isso, é a vida de Deus, né? E Quando a gente, escandalizava, né? E escandalizava. exatamente, ele recebeu um título que as pessoas achavam que estavam assim diminuindo, né? Amigo de publicanos e pecadores, mas para Jesus era um elogio, né? Porque ele falou assim: os sãos não precisam de É, médico. é isso aí. E aí a gente vê, por exemplo, pastor, há um relato que me chama a atenção: o leproso. Ele não só se aproxima, mas ele toca em Jesus, né? Ele se aproxima de Jesus, né? Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus toca e diz: fica limpo. Quer dizer, ele não poderia se aproximar, porque a lei não autorizava, mas ele percebeu que Jesus era acessível, né? Ele percebeu que Jesus era acessível, É né? verdade. E nós, como igreja, nós temos que estar realmente como sal, né? Entranhados aí na sociedade, no dia a dia, nas conversas, nas conexões das pessoas, né? Nós não podemos ser aqueles descartados, não. Nós somos discípulos de Cristo, nós temos a vida, a palavra da vida, a palavra da salvação, né? Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, É isso aí. nós não podemos estar fora dessa engrenagem aí social aí, né? É Como, perfeito. como... Até porque, se a gente se isolar, como é que a gente vai temperar essa sociedade? Né? A gente É a tem que luz, estar, a é a gente tem luz que que faz participar comer, ativamente. com Né? certeza. Vós sois a luz do mundo. Está aí. É isso aí. Né? Mas também ó, o mundo está em trevas e vocês são a luz do mundo. Então A vocês luz, têm que estar aí nas trevas, mas iluminando essas trevas para mostrar o caminho às pessoas. Lógico que, como ele dá o livre-arbítrio, as pessoas vão decidir se vão seguir o caminho ou não, mas nós estamos iluminando para que eles vejam o caminho. Né? é isso aí. Nosso papel é semear. Semear, a gente não sabe, como diz lá Eclesiastes, qual é a semente que vai prosperar, se essa, se aquela, se ambas. Então vamos semeando por onde a gente passar, o amor de Deus, a palavra, o evangelho, né? Agora, Bruno, pastor Bruno, me diga uma coisa. O que Jesus espera dos seus discípulos? O que Jesus espera dos discípulos? Uhum. Fala para a gente aí, porque tem gente que ouve a gente aqui e que tem dificuldade de entender isso. O que Jesus espera? Eu gosto muito de uma frase, né? A gente até utilizou essa frase lá na igreja, um tema assim, né? Ser e fazer discípulos de Jesus. Primeiro nós temos que ser, né? É interessante que quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, lá, a gente tem esse registro nos evangelhos, o texto diz assim, que ele chamou os que ele mesmo quis, né? E eles vieram para junto dele. Primeira coisa, vieram para junto dele e depois os enviou a pregar deu autoridade para eles pregarem, expulsarem demônios e daí por diante. Então, a primeira coisa nós fomos chamados para um relacionamento, né? O que Jesus veio fazer foi mudar o nosso relacionamento, que na verdade estava partido, quebrado por causa do pecado, da nossa rebeldia contra Deus, e ele veio nos reconciliar com o Pai. Então, o que Deus espera de nós é que nós vivamos alegremente essa reconciliação. É a alegria de sermos filhos, né? De pertencermos à família de Deus, de termos sido reconectados com Deus através do sangue de Jesus, né? Isso é maravilhoso. Aquilo que Deus fez, né? A obra que Deus fez e continua fazendo na nossa vida precisa ser celebrado com toda a nossa gratidão, com toda a nossa alegria. Eu fico imaginando, né? A Bíblia fala lá do Gadareno, né? Aquele homem que era tomado por uma legião de demônios. Imagina esse homem voltando para casa, né? Porque foi isso que Jesus disse para ele: volta para casa. Ele queria entrar no barco, né? Entrar ali com os discípulos e
passar a ser mais um ali no colégio apostólico, Jesus falou assim, não, volta para casa e anuncia aos teus aquilo que o Senhor fez na sua vida, como ele teve misericórdia de você. E é interessante, pastor Décio, que o texto vai dizer que ele passou a pregar em Decápolis, ele se tornou um missionário em 10 cidades, né? Então voltou para casa, demonstrando a transformação, né? Aquilo que você falou, o testemunho é algo insuperável, né? Não tem nada tão poderoso na expansão do reino, do evangelho, do que uma vida transformada por Jesus. Então, o que Deus espera de nós é que nós vivamos essa transformação, que nós nos alegremos pelo fato de que agora nós somos filhos de Deus, né? Eu era cego e agora vejo, como diz o texto lá de João 9, né? Eu era perdido e fui achado, e viver isso com alegria, andar, né, nessa nova perspectiva de vida como filhos reconciliados com Deus. E, por outro lado, transmitir isso, né? Jesus espera que nós sejamos fiéis àquilo que ele deixou para nós como igreja, né? No final das contas, do que é que nós vamos ter que dar conta a Deus, né? Quando Jesus termina lá o seu ministério, lá em João 17, ele faz a oração sacerdotal, ele diz assim, ele sabe que está chegando o final, ele diz assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, né? Então, no final de tudo, é isso que nós precisamos dizer para Deus, eu te glorifiquei na terra, como discípulo, como igreja, como a comunidade, né? E uma igreja que chega no final da sua jornada aqui na terra, que pode dizer que glorificou a Deus, essa ela obedeceu ao chamado da grande comissão, que é ser e fazer discípulos, né? E ali o texto ide fazer discípulos, mas na verdade, ali no original, o ide não é o verbo imperativo, né? O ide ali está no gerúndio. Então, enquanto a gente está indo, no nosso dia a dia, aí a gente está fazendo discípulo. O imperativo ali é fazer discípulo. E aí o Senhor Jesus é tão gracioso que ele nos mostra o que isso significa. Ele diz, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês. Então, pastor Décio, quando Jesus termina o seu ministério, ele é assunto aos céus, o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles não ficaram matutando na cabeça, pensando o que Jesus quis dizer com fazer discípulos. A gente tem que criar alguma coisa? Não. Eles repetiram aquilo que eles viveram. Eles comeram com Jesus, eles viram Jesus ensinando, eles caminharam com ele, né? Interessante que quando Jesus ressuscita, ele se apresenta aos 2 discípulos lá no caminho de Emaús, e ele só é reconhecido por eles quando ele parte o pão, porque era algo comum, era algo do dia a dia de Jesus. Então, essa comunhão... Aí eles viram o jeitão de Jesus partir o pão. O jeitão dele partir o pão, né? Então, depois a gente vai para o livro de Atos, eles falam isso, né? Essa ordem de pregar foi dada a nós, que comemos com ele, que andamos com ele, né? Que vivemos 3 anos e meio ali, olhando para ele, vendo como é que ele vivia, como é que ele tratava as pessoas, né? Como ele tinha autoridade, como ele falava como quem tinha autoridade, né? Então, Deus espera de nós isso, que nós sejamos discípulos, seguidores, que nós tenhamos Jesus como a nossa referência, né? E que nós estejamos abertos para essa ação do Espírito, que a Bíblia diz que ele vai nos transformando de glória em glória. E qual é o alvo de Deus? Que nós sejamos mais parecidos com Jesus, né? O grande compromisso que Deus tem com a sua igreja, isso está lá em Romanos 8, 29, é fazer de nós mais parecidos com Cristo, né? Que nós eu gosto muito de uma ilustração feita pelo pastor Alexandre Ximenes, né, que ele falou, olha, nós temos que ser reconhecidos como cristinhos. Né? Cada um de nós, as pessoas têm que olhar para a gente e ver alguma coisa de Cristo em nós. Temos que ser cristinhos, né? E é verdade, né? Os cristãos foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo, andavam com Cristo e como Cristo, né? É verdade, é isso mesmo. E foram chamados de cristãos justamente por isso, que amavam a Cristo, anunciavam a Cristo, serviam a Cristo. Exato. Cristo era o centro da vida deles. Agora, Bruno, vamos agora falar sobre um assunto que não é muito agradável.
Mas qual o maior obstáculo hoje para se ser um discípulo eficaz? O que você acha? Você que trabalha com gente, trabalha com pessoas. Pastor, assim, tem algo que eu percebo no dia a dia, né, que pode acometer uma igreja, é a falta de crescimento pessoal e da comunidade, né? Ou seja, nós já sabemos tudo, ou nós já fazemos assim há muito tempo, né? E eu acho assim que o apóstolo Paulo usa uma expressão interessante, que o atleta em tudo se domina para ganhar uma coroa, que naquela época era uma coroa de louro, De né? ramos, Ramo, né? Que secava rápido, né? E ele se dedica, ele faz treinamento intenso para algo que ia acabar rápido, né? Mas era uma conquista particular. E Paulo diz assim: nós estamos correndo não sem meta para uma coroa incorruptível, e às vezes nós achamos que nós não precisamos aprender mais, que nós não precisamos crescer na palavra, né? Então é necessário o discípulo de Cristo que entende que precisa estar engajado na missão de fazer discípulo, ler a palavra, aprender, né? Estar em comunhão com outros irmãos. Nós nunca podemos dizer assim, eu já sei tudo, eu já conheço a Bíblia toda. Não, nós precisamos nos aprofundar mais. Vida de oração, as disciplinas espirituais. Eu tenho ouvido muito recentemente o pastor Ronaldo Lidório, ele tem sido um homem de Deus muito usado aqui no Brasil, né? Ele fala muito sobre isso, sobre o progresso espiritual. Nós não podemos ficar estagnados, né? Porque a vida cristã é dinâmica. E ele fala uma coisa interessante. Nós, quando falamos de qualquer assunto, às vezes nós falamos com liberdade, né? Desenvolvemos os temas. Se a gente começar a conversar com alguém na rua, se falar de política, se falar de futebol, se falar de economia, a gente pode não dominar muito bem esses assuntos, mas a gente acaba dando uma palavrinha. Aí, quando chega na hora de falar do evangelho, a gente às vezes se sente um pouco, né? As pessoas que se sentem um pouco retraídas. E aí ele usa o texto de Efésios 6, quando Paulo diz assim, que nós devemos orar para que Deus nos dê coragem, ousadia, né? Então, às vezes falta para a igreja esse ardor, né? Esse fervor espiritual. Olha, nós queremos, de fato, cumprir a grande comissão, nós precisamos conhecer a Escritura, sermos realmente revestidos do Espírito de Deus, temos comunhão diária com o Senhor, para que esse transmitir seja algo natural, né? Para que nós possamos, as pessoas possam ver a glória de Deus em nós, né? O que eu tenho, isso eu te dou, né? Em nome de Jesus, levanta. Então, a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem, né? Precisamos ter comunhão diária com Deus, precisamos orar por pessoas específicas do nosso relacionamento, pessoas que convivem conosco no trabalho, pedindo a Deus oportunidade de semear a palavra, né? De termos momentos ali em que tenhamos oportunidade de falar do Evangelho de Cristo, de apresentar a diferença que Cristo faz na nossa vida, dar testemunho, né? Esse engajamento realmente, eu acho que é um grande obstáculo, né? Porque há uma tendência das pessoas, da igreja se acomodar. Eu já estou em Cristo, né? Já sirvo ao Senhor, eu estou envolvido no ministério, porque nós temos uma missão interna também da edificação, né? Então, temos uma missão interna e temos a grande comissão. Nós fomos enviados ao mundo. Então, quando a gente está reunido na igreja, no estudo bíblico, na escola bíblica, no culto de celebração, é para nós sermos revigorados para continuarmos a missão lá fora, no mundo, né? E, às vezes, nós nos acomodamos com a missão interna, né? Esquecemos de que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, né? Sal dentro do saleiro, né? Aquela expressão que a gente ouvia no passado, né? Mas é de fato no mundo, é onde de fato é necessária a influência da igreja. Né? Você falou no sal, e aí eu lembrei o seguinte, que é preciso também entender que não é para salgar a sociedade, é para temperar a sociedade. Né? Porque o sal precisa ser na dose certa, tem que se ter a sutileza necessária, senão você acaba estragando a mensagem, né? Estraga a comida, né? Porque fica com uma comida muito salgada. Então, tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria, tem que buscar a Deus e pedir sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, peça a Deus, e Deus vai abençoar, e Deus vai
vai ajudar. Agora, Bruninho, quais os benefícios de se ser um discípulo? Olha, há benefícios particulares, pessoais para nós e também, como a gente já falou aqui, para os de fora, né? Primeiro, ser um discípulo de Cristo, que é fruto de uma conversão, é ter a certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Que nós fomos perdoados, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim: existe dois tipos de pecadores, o flagrado e o camuflado. Mas nenhum de nós é flor que se cheire. E, de fato, nós somos pecadores alcançados pela graça de Jesus. Então, esse é o principal benefício. Vida nova, transformada, perdoada. Né? A melhor coisa que tem é você saber diariamente que a sua vida está nas mãos de Jesus. Que Ele te perdoou, que Ele te salvou, que seu nome está escrito no livro da vida, né? E que agora nós vivemos na história com a perspectiva da eternidade, né? Imagine uma pessoa, e nós temos muitas pessoas, lamentavelmente, no nosso tempo, né, no nosso mundo, que são materialistas, elas acham que tudo que existe é essa matéria. Então, quando vai chegando no final da sua existência terrena, elas entram em profundo desespero, porque acham que tudo que há é essa vida. Mas a Bíblia nos fala de uma vida eterna que Jesus vem nos oferecer. E essa vida eterna já começa aqui, porque a vida eterna não é a vida que não acaba somente, é o tipo de vida, é a qualidade de vida, é a vida de Deus em nós, que nós recebemos quando nós nascemos de novo. É a vida de Deus. O Espírito Santo regenera o nosso espírito que estava morto e nós recebemos a vida de Deus. Então, o grande benefício é esse. Nós somos agora filhos de Deus, filhos amados, né? Temos a certeza da eternidade. Andamos na história, como eu disse, na perspectiva da eternidade com Cristo, né? E qual é a grande maravilha, a grande promessa futura para nós? Eu sempre digo que a maior glória do céu não serão as ruas de ouro, né? João teve uma visão ali, dentro daquilo que ele conseguiu perceber, ele diz assim: ruas como de ouro. João está dizendo o seguinte: olha, o troço é tão grande, tão maravilhoso, que aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui na Terra, lá a gente vai pisar naquilo. O ouro lá vai ser rua, né? Mas a maior glória do céu é ver a face de Jesus, é ver o Cordeiro de Deus. O apóstolo João diz assim: nós seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. Né? Então, a maior glória do céu, e é um grande benefício de ser discípulo de Jesus, é que no final da nossa história aqui, nossos olhos se fecham aqui, e quando se abrirem na eternidade, nós vamos ver a face de Jesus. É verdade. Por outro lado, a maior angústia do inferno não é o fogo nem o enxofre, é passar a eternidade sem poder ver a face de Jesus. Porque céu, vida eterna é conhecer a Deus. Jesus falou isso em João 17,3, né? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus, é estar em comunhão com Deus, né? Então, ao chegar na eternidade, nós vamos ver a Jesus. Eu até brinco que algumas pessoas falam assim: quando eu chegar lá no céu, eu vou brigar com Davi, por que ele fez aquilo? Eu vou enquadrar Adão. Meu irmão, eu vou ficar pelo menos uns 800 anos olhando só para Jesus. Eu estou ali por causa dele, eu quero enxergá-lo, né? Então... Você sabe, Bruno, que quando eu leio lá João falando sobre o céu, né, ruas de ouro, pedras preciosas e tal, eu entendo tudo isso como uma linguagem antropomórfica, né, para que nós pudéssemos ter uma ideia de como é o céu. Então, eu pego aquelas coisas que deixam o homem extasiado, né, e usa essas coisas para mostrar: olha, está vendo isso aqui que você acha que isso aqui é o melhor que tem? É superior a isso aqui. Exatamente. Eleva a máxima potência para a gente poder começar a entender alguma coisa. Exatamente. Então, os benefícios... Sim. Não, é que uma coisa que me chamou a atenção e que eu esqueci de falar com você é o seguinte: é que o discipulado ele deve começar dentro de casa. Né? Dentro de casa. Eu dou graças a Deus porque eu posso afirmar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém.
né? Porque como é bom isso, gente, olha, é fantástico você ter filhos que servem ao Senhor, né? Que continuam o legado, né? Quer dizer, eu já deixei o legado para eles, né? Sim. O modelo que eu segui deu certo, quer dizer, eu segui o modelo de Cristo e passei esse modelo para eles. Então, a gente, às vezes, se preocupa muito com os que estão lá fora e deixamos os que são de casa. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. O discipulado começa na sua casa, meu irmão. Tem uma família abundante. Tem uma família abundante. Use os 5 pilares da família abundante. Se você quer saber sobre os 5 pilares da família abundante, vá me assistir no próximo domingo lá na igreja do Fonseca, que eu vou falar sobre isso, os 5 pilares da família abundante. Então, meu irmão, você comece o discipulado dentro da sua família, dentro da sua casa. Olha, ninguém na minha casa era evangélico, só eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Hoje, todo mundo é servo do Senhor. Minha mãe, eu orei por minha mãe, Bruno, 38 anos. E ela se converteu depois de 38 anos. E eu fui no batismo dela, batismo por imersão. E aí o pastor me convidou para fazer o batismo. E eu falei, não, você é o pastor dela, mas eu vou entrar aí porque eu quero orar pela minha mãe, eu quero agradecer a Deus. E aí eu não mergulhei, mas eu entrei na piscina de calça comprida, de tênis e tudo, e orei pela minha mãe. Quando eu acabei de orar, a igreja estava assim, em torno da piscina, né? E todo mundo chorava, né? Porque foi um momento divino, extraordinário. Então, amém. Deus me usou como instrumento, né? Para ir abençoando a minha família, cara. Amém. Glória a Deus. Né? Não tem preço, né? Eu também louvo a Deus por minhas filhas, né? Exatamente. Mais velha casada, agora eu já sou avô, né? Já tenho o Tito, né? Já tem o Tito. E as duas servindo a Deus, isso para mim realmente é o mais importante de tudo. Né? Eu sempre digo na igreja, pastor, a igreja elege o outro, mas pai é isso aí, é insubstituível. O ministério começa em casa. Nós temos exemplos inúmeros na Bíblia e no nosso dia a dia de pessoas que priorizaram a família, né? Isso é maravilhoso. É verdade. Mas, Bruno, nós estamos chegando agora na reta final do programa. Tem uma parte no programa que eu denomino de pinga-fogo. Você está preparado para o pinga-fogo? São respostas rápidas. Eu faço uma pergunta e você dá uma resposta rápida. Não tem como pensar muito, não. Não tem como pensar muito, não. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, uma pergunta filosófica. O que é a vida, Bruno? A vida é seguir a Cristo. Conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E o amor? O que é o amor? O amor é o dom de Deus que foi personificado quando o Verbo se fez carne, quando Jesus pisou esse planeta. Ali, de fato, nós conhecemos o amor. E com a demonstração mais clara, evidente e sacrificial na sua entrega na cruz por nós, né? Pelos nossos pecados. Perfeito. E a família? Família é uma ideia de Deus, e por ser ideia de Deus, é algo maravilhoso, né? É um privilégio. Nós podemos viver esse relacionamento replicando a Trindade, porque a Trindade é uma comunidade de relacionamento. A família é um ambiente de relacionamento onde você realmente vive integralmente, né, de maneira íntegra, né, a sua fé e as bênçãos de Deus, né? Perfeito. Agora, Bruno, cuidado com a sua resposta agora a essa pergunta, hein? Perigosa? É uma pergunta perigosa. A sua resposta pode dar pano para manga. Cuidado, né? Você vai só completar. Eu vou falar uma frase e você vai completar. Tá certo? Vamos lá. A sua esposa é? Maravilhosa. Maravilhosa. Garota inteligente. Uma companheira, uma mulher de Deus, né? Uma amiga. E a gente tem dividido a vida aí já
há 28 anos. Amém, amém. Glória a Deus. Realmente tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Eu louvo a Deus pela minha esposa, por quem ela é para nós aqui em casa, começando em casa e na obra de Deus também, né? Uma cuidadora de crianças, uma pastora de crianças, né? Que tem um ministério infantil. Por onde ela passa, ela tem deixado essa marca aí, né? Que bom. Bruninho, agora eu vou sair de cena, porque é o momento final em que eu sempre deixo para que o meu convidado dê uma mensagem ao nosso público, né? Aqueles que estão conosco agora e aqueles que estarão. Né? Então, a mensagem é sua. Né? Eu, às vezes, até faço uma brincadeira, mas hoje eu não vou fazer, não. Vou deixar à vontade. À vontade. A mensagem é sua. Quando você acabar, eu retorno. Ok. Eu queria, nesse momento, agradecer mais uma vez essa oportunidade de participar desse programa, aqui nesse canal do Pastor Décio Moraes, e reiterar, né, a chamada bíblica, né, a ordenança de Jesus, a importância, trazer novamente à memória a importância daquilo que Jesus deixou para nós como igreja, que é ser e fazer discípulos de Jesus. Né? Investimos em vidas, em pessoas, assim como o Senhor nos ensinou, né, como Jesus estava disposto, disponível, né, a pregar, a amar, a cuidar de vidas, que essa seja a nossa prioridade como igreja do Senhor. Né? Transmitir à próxima geração a fé que nós recebemos. A Bíblia fala lá da fé não fingida de Timóteo, e Paulo diz que essa mesma fé habitou na sua avó e na sua mãe. Né? O legado foi transmitido. Eu li um livro, eu queria até citar aqui, pastor Décio, um livro chamado Liderando a Transição, de um autor chamado David Young. E ele fala uma coisa muito interessante nas palestras que ele faz, ele trabalha com liderança, ele é um cristão, e ele sempre faz uma pergunta, e eu queria terminar com essa reflexão. O que você teria feito, adquirido ou se tornado para poder dizer, eu terminei bem? E ele diz assim, uma resposta comum é, se passei minha fé para meus filhos. Uma resposta menos comum é, se passei minha liderança para meu sucessor. Ambas são igualmente importantes. Cada uma expressa a nossa preocupação com a própria geração, com a próxima geração, seja na nossa família, nossa igreja ou nossa vocação, né? Então nós precisamos ter essa visão e essa percepção de que Deus está nos chamando para investir na próxima geração, para que haja uma sequência, uma continuidade. E o discipulado é o caminho, o investimento em vidas, né? A proximidade é o caminho que vai abrir portas para isso, né? Para que Deus possa continuar expandindo o evangelho através da igreja. É necessário que a igreja seja fiel no discipulado, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Pastor Bruno, minha gratidão por ter aceito o convite. Eu espero que você esteja aberto a novos convites, precisamos aproveitá-lo aqui em outras oportunidades. Nós temos aqui um canal aberto para os nossos irmãos e amigos. Né? Qualquer tema que você ache relevante, interessante, nós aqui estaremos à sua disposição para mais um momento como esse, um momento onde nós bebemos, onde nós degustamos a palavra de Deus. Minha gratidão a você, minha gratidão a você que está aqui conosco. Nós vamos, assim, terminando o nosso programa de hoje e já convidando você para estar conosco na próxima semana, né, no Mundo em Ebulição, às 20 horas, terça-feira, às 20 horas, aqui conosco. Que Deus o abençoe rica e abundantemente e até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus.